né? É muita coisa na hora, assim, né? Aluno perguntando, aluno de casa. É bem isso, mas hoje foi melhor até a minha experiência comparada com a última, foi bem melhor. Também achei, a última terceira aula também foi boa, os alunos têm interagido muito, me interrompem bastante de casa, mas com o celularzinho ali, eu não preciso do microfone, eu ouço eles totalmente. A hora que interrompe, eu já consigo falar com eles, assim, sabe? Então tá fluindo melhor agora, né? Muito bem, eu sem querer, falando de gravação, eu abri e eu cliquei, tá? Desculpem, eu fiz isso muito sem querer mesmo, porque normalmente eu só pensei, eles estão falando, eu já vou abrir a janelinha aqui para gravação. Mas é essa a intenção, obrigada pela presença, professores todos, né? Professora Luciane, professora Fabíola, professor Luiz, professora Giovana e nossa convidada para falar hoje, professora Gabriela. Muito obrigada pelo aceite, né, Gabi, de estrear esse momento conversa de professor. A gente chamou assim, então estou usando essa formalidade toda porque isso vai ficar gravado. A nossa ideia, o contexto que vocês começaram a conversa e começou aí um recortezinho de gravação, é exatamente o contexto que justifica essa escolha e esse formato dos relatos de experiência. Estudos apontam agora, estudos recentes sobre o ensino superior e sobre a educação de modo geral, tenho lido muito material sobre isso, as evidências em educação apontam, né, que o formato híbrido, o formato de aula remota, fez com que houvesse uma potencialização de um regresso a um formato tradicional de aulas, em aulas que só o professor fala, né, e o aluno fica lá ouvindo, porque dá essa sensação de que tudo está acontecendo muito bem. Então, nós fizemos um levantamento de dados, com a ideia de aprender ativamente, porque já temos também evidências disso, que só ouvir não faz com que a aprendizagem se dê de modo efetivo. É uma modalidade que ajuda para uma aprendizagem de curto prazo, de uma memória de curto prazo, muitas vezes, porque vou ouvir novamente, vou fazer minhas anotações, e eu consigo resolver o que eu preciso para aquele curto prazo, geralmente relacionado às avaliações. Então, diante disso, como na PED, estou aqui representando na PED, professora Giovana e eu compomos o NAPED, e a gente brinca que tem um NAPEDão. Né? O NAPEDão se constituiu no tempo de pandemia, com um núcleo de apoio acadêmico dentro do Comitê de Enfrentamento de Contingenciamento da Pandemia, que é composto pela professora Gabriela, professora Giovana, professora Fernanda, professora Giovana e eu, e a gente fez do NAPED o NAPEDão porque com 2 pessoas, né, com o formato de trabalho a gente não conseguiu atender as demandas e esse trabalho foi se diluindo do ponto de vista acadêmico, a gente diz assim que foram muitos pensos e muitas mãos e esse trabalho tem dado resultado. E a gente fez um estudo dizendo como ajudar o professor. Então, criamos esse momento aqui, estou ocupando um tempinho a mais, Gabi, então se tu precisar uns minutinhos a mais aí para tua fala, depois você pode se estender um pouquinho, porque a ideia é meia hora de conversa, deixar gravado e tornar isso um momento que o professor possa ouvir, não ocupando muito do seu tempo do dia a dia, né? Mas que a gente encontre e compartilhe experiências nesse formato que estamos, híbrido, formatos em que a gente possa promover o aprender mais ativamente. Aquele aprender que tem a orientação do professor, tem a exposição dialogada, mas tem um trabalho do aluno sobre o conteúdo, né? Porque essa tendência de torná-las mais expositivas e uma tendência à volta grande ao modelo tradicional se dá também por uma questão de a gente ter que pensar mais nas tecnologias, né? E Giovana e eu nos pegamos nisso, as nossas aulas teletransmitidas a gente organizou no formato que costumava fazer, tentando promover uma aprendizagem mais ativa, né? Equilibrando produção de aluno, feedback e tal. E a primeira aula foi um caos, a segunda foi um pouquinho melhor, esperamos que a terceira, né, fique nessa crescente, uma progressão de preferência, uma progressão geométrica, que não seja só aritmética, né, a gente gostaria que ficasse muito, muito melhor, mas é disso, a gente quer dividir experiências com vocês todos, para auxiliá-los, né, ter uma ideia de sair desse modelo só da falação, né, de ficar aqui porque ele gera um certo conforto na gente, e depois, no momento das avaliações, a gente fica sempre muito frustrado, porque
já é sabido que não dá tão certo assim. Então, professora Gabriela, muito obrigada pelo aceite novamente, agradeço. Vai compartilhar uma experiência que ela vai apresentar, nem vou dizer de nada. Ela é o Conversa de Professor 1, na Sala Virtual dos Professores da Faculdade de Estácio de Jaraguá do Sul. A gente quer criar um canal no YouTube privado, não se preocupem, né? Mas que a gente possa acessar as boas práticas aí e dividir com muito mais gente. Tá bom? Gabi, a palavra é sua. Giovana, quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então, vamos lá, Gabi. Ainda bem que eu lembrei em tempo de colocar o computador na tomada. Então, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estrear essa conversa. Eu acho que a gente começa, começando, trocando experiências e gerando aquela marolinha que a professora Ana Tereza já citou, usou exatamente esse termo, né? Para falar sobre o nosso papel, né, de precursor, enfim, todos nós, não somente nós na PEDEL, mas todos nós professores, porque a gente pensa as nossas aulas, observa a reação dos alunos e sempre é válido compartilhar, desde da dica do bolso, né, professor Luiz, né, até outras dicas de condução de aula. Então, Daisy me chamou para conversar hoje sobre uma estratégia, né, de aprendizagem ativa, que chama Jigsaw, que eu usei com a turma atual do M2, né, quando eles eram M1, e compartilhar com vocês do que se trata o Jigsaw, em que contexto que ela está situada, e um pouco do feedback dos alunos, né, que eu acho que isso é o que traz para a gente, né, uma variável balizadora de que se deu certo, se não deu, e como melhorar para a próxima, porque acho que a primeira questão desse contexto todo aqui é a nossa coragem, né, para se desprender do que a gente sabe fazer com muito esforço, mas naturalmente. Organizar tópicos, organizar material, ir para a sala de aula e conversar com os alunos de forma expositiva, né? Então, a primeira barreira para ultrapassar é a coragem, né? No dia que eu fiz essa metodologia, eu trocava mensagem com elas, não sei se vocês lembram, Giovana e Daisy, que eu suava na frente do computador, né? Porque é novidade, né? A gente está testando uma coisa nova, mas o resultado foi legal. E por que a gente fala em formas ativas de aprendizagem, né, em maneiras, em atividades, porque a gente vive inserido num contexto da educação médica, né, que traz para a gente muito, vocês todos, professor Luiz, professora Fabíola, Luciane, que também vem de outro curso de graduação, assim como eu, que não existe essa ênfase, né, das metodologias ativas, mas aqui no curso de medicina é algo muito enfatizado, né, existem cursos moldados 100% dessa forma, da forma de metodologias ativas, né? Que desde a primeira aula, do primeiro período, o aluno não tem aula expositiva, ele tem um PBL, ele tem um grupo tutorial, e que nesse grupo são construídos problemas e que dali ele tira o conteúdo que ele precisa aprender. Não sei se foi dessa forma que o professor Luiz se formou, que a Fabíola, a professora Fabíola, mas existem muitos cursos que são dessa forma. Então, a gente acaba transitando de um extremo ao outro, né? Por isso o céu e a terra, né? De um extremo ao outro. Das metodologias ativas, a gente vive essa angústia enquanto professor, né? Ou a gente faz metodologias ativas, ou a gente faz a descrição ali do slide que eu mostro para vocês. Inclusive, eu nem me certifiquei se vocês estão vendo a minha projeção. Tá tudo certo, perfeito. Então, ou a gente vê que os cursos de medicina ou são desse extremo, das metodologias ativas, ou um monólogo cuidadosamente elaborado para um público de alunos que recebem passivamente as informações. E esse texto, ele foi citado, né, a partir dessa referência que está aqui embaixo, no QR Code, se vocês quiserem abrir para dar uma lida, porque é um artigo que traz esses dois lados, né? E que traz um acolhimento para a gente, que a gente não precisa viver nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente pode achar um meio termo, que é o que algumas referências mais recentes chamam de blended learning. Eu não sei se as pedagogas agora ficaram meio loucas, mas com certeza, com a figura principalmente, né? Mas com certeza já ouviram falar. Então, a gente não precisa viver essa angústia de que ou a gente faz um PBL,
ou a gente faz um mini CX, ou a gente faz um OSCE, ou a gente faz aquele depósito passivo, né, de conteúdo para o aluno. A gente pode fazer um misto disso tudo e entender essas metodologias como estratégias de aprendizagem ativa, que a gente vai continuar vivendo a aula expositiva, UFA, né, que é o que a gente traz de memória dos nossos professores, mas a gente pode passear por estratégias de aprendizagem ativa e que a gente vai estar fazendo um ensino médico conectado com as referências atuais, e que é o que a gente encontra aí que existem até instituições que já viveram, a PUC do Paraná é um dos exemplos, que acho que Deise até conhece mais essa história do que eu, era um curso de medicina, né? Era um curso clássico, de repente o gestor virou a chave, foi lá para a Holanda, que é a universidade de referência em PBL, em Maastricht, voltou, ele transitou de um extremo ao outro. Isso gerou um aprendizado de que não é bem por aí, de repente fazer um blended learning, né, é o mais interessante, é o que eles fazem hoje lá. Então, tudo isso só para contextualizar que o DigSó é uma estratégia de aprendizagem ativa. Então, a gente vai precisar da aula expositiva e a gente vai conseguir trazer essa abordagem ativa com esse tipo de atividade. Aquele artigo que eu vou até voltar, aquele artigo que eu deixei aqui de referência, ele traz outras, várias, umas 3, 4 estratégias de aprendizagem ativa, e ele acaba trabalhando em defesa, sim, da aula teórica expositiva, ela é importante, e até para que seja base, né, seja um andaime para essas abordagens ativas. Então, a sugestão de leitura. E aí, dentre essas estratégias, o DigSó é uma delas. Eu vou contar para vocês depois como eu fiz, mas antes eu queria mostrar esse vídeo rapidinho, que é da principal referência da técnica. Me deem um joinha só se o áudio sai. Vou dar um play aqui. Hey there, this is Jennifer Gonzalez for Cult of Pedagogy. In this video, I will be showing you how to use the Jigsaw method. First, I'll show you the basic structure of the Jigsaw, then a variation known as Jigsaw 2, and finally, I'll give you some tips for troubleshooting this strategy. So what is the Jigsaw method? Developed by Elliot Aronson in 1971, Jigsaw is a cooperative learning strategy where each student in a group takes responsibility for one chunk of the content, then teaches it to the other group members. Like the pieces of a jigsaw puzzle, students fit their individual chunks together to form a complete body of knowledge. Here are the steps of a basic jigsaw, sometimes referred to as Jigsaw 1. Step 1 is to divide students into groups of 4 to 6 people per group. Jigsaw works best when you have the same number of students in each team, so avoid having some groups of 4, some of 5, and some of 6. Later in this video, I'll show you what to do if you can't divide students into perfectly even teams. For this example, we'll assume you're working with a class of exactly 30 students who can be divided evenly into groups of 6. We'll call these jigsaw groups. Step 2, divide your content into 4 to 6 chunks. It's important to divide the content into the same number of chunks as the number of students in each group. So if you have 6 students per group, break your content into 6 chunks. If you're only going to have 5 students in each group, then you'll only need 5 chunks. Suppose you're a history teacher and you're doing an overview of different types of government. You could divide your content into these chunks: democracy, dictatorship, monarchy, republic, totalitarianism, and theocracy. By the way, these index cards just represent chunks of content. You don't need to use actual index cards to do Jigsaw. A chunk of content can be a section of a textbook chapter, a handout containing information, or an online resource. Step 3, assign one chunk of content to each person in the Jigsaw group. Each group has one person responsible for one chunk of the content. That person will be expected to teach that chunk to the rest of the group. At this point, students don't really interact with other members of their group. They just read and study their own chunk of content independently. Then their independent study is fortified by the next step. Step 4, have students meet in expert groups. After each student has studied his or her chunk independently,
They gather with all the other students who have been assigned to the same chunk. These are called expert groups. Within each expert group, students compare their ideas and work together to prepare some kind of presentation to give to their jigsaw group. During this time, gaps in individual students' knowledge can be filled, misconceptions can be cleared up, and important concepts can be reinforced. Step 5, students return to jigsaw groups. Now that students have studied their chunks in their expert groups, they return to their original jigsaw groups, where each student takes a turn presenting their chunk of information. Meanwhile, the other students listen carefully, take notes, and ask lots of questions. Once the first expert has gone, the others take their turns. As each expert teaches their chunk of content, the others in the group are learning it. Step 6, assess all students on all the content. The assessment can be a simple quiz to make sure all students got a basic understanding of all the material. Be sure to include all content chunks in this quiz. Jigsaw 2 is a variation on the basic structure of Jigsaw. Developed by Robert Slavin in 1986, Jigsaw 2 makes one significant tweak to the basic Jigsaw. The difference is in how the assessment is treated. In Jigsaw 1, students are assessed individually and receive just one score. In Jigsaw 2, quiz scores are given once to individual students, then each group's scores are averaged to generate a group score. This builds in competition between groups and encourages students to work harder at helping each other learn the material well. Here are a few tips for troubleshooting this strategy. One problem you might encounter is this: what if students don't divide evenly? Eu vou pausar porque a gente chegou até onde precisaria, mas esse vídeo está disponível no YouTube, depois eu encaminho para vocês o link, caso vocês queiram assistir até o final. Mas aqui a gente já consegue entender, né, que é uma atividade interessante quando a gente quer revisar algum conteúdo, que foi exatamente como eu usei no M1. Então, caminhei com a turma até a semana que antes da prova, né, da PR1, e aí dedicamos uma tarde, né, para fazer essa atividade e que caiu como uma luva num tom assim de revisão, né? Os alunos ficaram tranquilos ao final da tarde, porque eles entenderam que eles estavam dominando o assunto para a prova. E aí o que eu fiz com eles, eu fiz exatamente os prints desse vídeo, né, que é um vídeo que explica como funciona o Jigsaw. E aí até aqui tá os nomes ainda, né? E preparei um arquivo, que é esse que eu mostro para vocês, para explicar para eles como que ia acontecer a atividade. Isso eu comecei a aula às 13h50 e comecei explicando como que vai ser a atividade. E aí fui dando o direcionamento para a condução da tarde. Então, como no próprio vídeo mostra, né, eu preciso ter números de alunos idênticos para cada grupo. Aqui eu fiz uma adaptação, se vocês perceberem, no grupo 2, 4 e 6, eu tenho 2 alunos em vermelho, né, porque eu não tinha como criar outro grupo e também não tinha como deixar os alunos de fora, né, então eu acabei deixando 2 especialistas do assunto vermelho nos grupos 2, 4 e 6. Então, comecei mostrando para eles qual que era o grupo Jigsaw deles, né, então o grupo 1, Matheus, Samira, Júlia, Andressa, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Sabendo qual que era o grupo Jigsaw deles, eu mostrei para eles qual que era o grupo de especialista de cada um deles. Então, por isso as cores, é uma atividade que as cores são fundamentais. E quando eu fui aluna numa oficina de Jigsaw, a gente precisava, inclusive, estar vestindo a cor da distribuição, né? Então, depois eu mostro para vocês uma foto, mas a gente tinha que aparecer na tela com as cores. Eu fiz essa oficina online porque a gente já estava no ensino remoto. Então, presencialmente, e eu também sugeri para que eles, como eles estavam em casa, se eles tivessem essa possibilidade, que eles se vestissem da cor de cada grupo. Então, a segunda orientação que eu dei foi sobre o grupo de especialistas, né? Para onde eles iriam como grupo de especialistas. E aí, a terceira informação que eu dei foi que tema, que conteúdo que cada grupo de especialista tinha que estudar. Então, o grupo vermelho ia estudar sobre DNA, RNA e replicação, o grupo cinza, transcrição e tradução, o grupo verde, proteínas e enzimas, e o grupo amarelo, componentes da matéria água.
Então, eles já sabiam qual era o grupo de IGSO, quais eram os colegas, já sabiam qual era o grupo de especialista e que tema que eles deveriam ser especialistas ao final da primeira etapa da atividade, né? Que depois, então, eu contei os passos para eles. Então, o primeiro passo é onde cada aluno individualmente estuda o tema de sua responsabilidade. Então, o grupo vermelho tinha que estudar o DNA, o RNA e a transcrição, né? Eles teriam que se tornar especialistas nesse tema ao final do estudo individual, do estudo autodirigido. O segundo passo, então, é onde os especialistas se encontram para conversar o que cada um estudou daquele mesmo tema e para que eles façam um compilado esgotem, né, todos os conteúdos daquele tema. Então, nos grupos de especialistas, os alunos devem compartilhar o que foi estudado individualmente e enriquecer o seu resumo. E no terceiro momento, aí eles são direcionados para o grupo de IGSO, que é o grupo da mistura, né? Então, no grupo de IGSO, compartilhar o que foi estudado ou concluído durante a discussão do grupo de especialistas. Então, ao final, cada grupo de IGSO tinha o seu grande resumo do conteúdo. Então, ao final, eles tinham estudado todos os conteúdos para a prova e eles mesmos entendido que eles sabiam do que ia cair na prova. Foi um dos feedbacks que eu recebi. Que, nossa, como é simples, então, né? Então, eu achei que o conteúdo para a prova estava muito distante de mim. Foi um dos feedbacks que eles trouxeram quando a gente finalizou essa atividade. Então, aí no grupo de só documentar as conclusões do grupo na forma de resumo. Então, eu estruturei os horários, né? Que isso que deu o maior trabalho, assim, que eu compartilhei com Deise e Giovana, o suador na frente do computador, porque eu fui para o Zoom, né? Porque naquela época, semestre passado, nós não tínhamos essas salas compartilhadas aqui no Teams, agora nós temos. Então, defini o horário com eles, gerei os links de todas as salas, então a gente iniciou a aula 1h50, eu fiz essa conversa, essa explicação com eles nos primeiros 30 minutos, das 14h20 às 15h, não, desculpem, no início eles começaram estudando, das 14h20 às 15h20, eles estavam no grupo de especialistas. Das 15h50 às 16h50, no grupo de IGSO. E depois finalizamos todos juntos, compartilhando os resultados. Aqui é uma foto de quando eu fiz uma oficina do IGSO. Eu era do grupo rosa, então estávamos todos de rosa. E teve alguns alunos, esse é um print do final da nossa aula com M1, né, que agora é M2. Alguns alunos também aderiram às suas cores, as meninas de verde, a Ana, a Vivi de verde, e no final todos decidiram trazer os seus pets para foto. Não sei porquê, mas eles quiseram trazer. Porque a Amanda tem um camundongo de pet, e aí todos quiseram trazer o seu pet para foto. Então, o que eles trouxeram de feedback foi que, dessa forma, eles viram que o conteúdo da prova não estava tão distante. Eles me sugeriram que eu tivesse avisado sobre o tema que eles tinham que estudar com um pouquinho mais de antecedência, porque eles demoraram muito tempo para se organizar, onde busca o conteúdo, como que vai estudar. E eu acho que tudo bem, né, fazer esse aviso com mais antecedência. E gostaram, assim, eu até comentei com a Deise que a Mel disse, nossa, a melhor aula que eu tive na minha vida até hoje. Eles são um pouco exagerados, né? Mas eu entendo que é uma aula que não tem como não participar. Então, eu precisei até me certificar que todos estavam com a rede ok, que não iam cair, porque não tem como eu não poderia, por exemplo, ter um grupo de IGSO sem um especialista num tema, né? Então, esse cuidado eu tive que tomar, porque todo mundo tem que participar. Eu até lembro que no começo, o Giovanni, né, que nem está mais com a gente, o Giovanni estava com uma dificuldade, eu tive que dar um tempo, porque eu precisava que ele entrasse, porque todos precisam estar juntos do início ao fim. E até eles cultivam entre eles essa organização de time, né? Por favor, ninguém sai, pelo amor de Deus, ninguém inventa nenhuma desculpa para sair, porque senão eles perdem um especialista de um tema específico. Então, é isso, gente. Esse foi a minha conversa de professor aqui com vocês hoje. Agora, fiquem à vontade para dúvidas.
Então, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para a Gabi? Gabriela, eu precisava que você me explicasse um pouco melhor. Eu não entendi bem o grupo de especialistas. Como é que ele sai do grupo, assim, tá? A dinâmica ali, se pudesse repetir para a gente um pouco, tá? Sim. Ó, o grupo Aí. de especialista, percebe que eu pintei cada nome, né? Porque certo. Depois, esse é o grupo de só deles. Então, tem um de cada cor, ou seja, um especialista de cada área. Certo. O grupo de especialista, eu escolhi os temas que eu já tinha conversado com eles nas aulas anteriores. Então, para PR1 de base, é sempre esse conteúdo que cai. Então, o grupo vermelho estava responsável por se tornar especialista em DNA, RNA e replicação. O grupo amarelo estava responsável em se tornar especialista em transcrição e em tradução. E se tornar de que forma? Eles têm momento de estudo individual e depois tem momento de estudo com o grupo de especialista, que daí eles têm que enriquecer aquilo que cada um produziu. Cada um tem que entender que no momento seguinte ele vai ter que contar para todos os outros colegas que são especialistas das outras áreas. Então ele tem que prestar muita atenção nesse momento do grupo de especialista. Ele tem que estar bem anotado, porque no momento seguinte ele vai ter que ensinar os outros colegas que são especialistas das outras áreas. Entendi. Bem alinhado. E quanto tempo, mais ou menos, você deu para eles poderem se tornar especialistas, estudar o tema? Ó, aqui, ó, eu das 14h50, das 13h50 às 14h20 que eu dediquei para estudo individual. Então, eles tinham esses 30 minutos para organizar o material individual e depois 1 hora para discussão do grupo de especialista, das 14h20 às 16h20. Certo. Daí eu programei um intervalinho ali para eles descansarem, depois voltaram para o grupo de só. E daí é o que eles têm que palestrar, né? Que eles têm que contar tudo. Porque daí em cada grupo que só, cada membro é um especialista num determinado assunto, né? E aí eles vão passar isso para os outros membros, certo? Exatamente. E aí tem toda aquela responsabilidade de falar, né? Porque a gente, quando ensina, aprende muito mais do que quando escuta. Então, eles passam a tarde entendendo que eles vão ter que ensinar. Então, a organização já é diferente. Entendi, legal. Eu ia só destacar que é importante aqui entender que a professora utilizou essa estratégia para revisão, né? Se fosse para um estudo aprofundado, é claro que o tempo seria pouco para se tornar especialista, né? É importante a gente destacar isso. É um assunto dado, matéria estudada, aula dada, matéria estudada, o lema deles, né? E aqui era um momento antes de prova, que é super útil, que é um momento rápido, né? Mesmo que tenha ali 1 hora de discussão entre os especialistas, o tempo de estudo individual foi curto, foi só para retomar mesmo que já tinha anotação das outras aulas, né? Exatamente. Existe forma até de atribuir nota a essa avaliação, que é o que conta ali no finalzinho do vídeo, mais adiante. E no artigo que eu deixei ali de referência para vocês, também conta como atribuir nota. Mas eu não executei dessa forma, foi mais uma construção. Tá, Gabriela, e nessa parte inicial da organização individual, faz parte o aluno procurar o seu material para estudar? Ou foi exatamente isso que eles pediram? Se eles soubessem o tema antes, talvez eles já trouxessem um material mais organizado, é isso? Isso, faz parte o estudo autodirigido, o aluno que vai buscar onde ele vai estudar esse assunto. E aí foi nisso que eles me pediram, né, que eu avisasse assim com alguns dias a mais de antecedência, para que eles pudessem de fato já ter organizado o seu material, ter em mãos livros, de repente, pegar na biblioteca livros, porque eles estavam em casa, né? Isso aconteceu em outubro do ano passado. Então, nesse sentido que eles pediram para avisar antes, para poder organizar o material, porque eles que buscam, é um estudo autodirigido. Certo. Se fosse fazer um plot twist, como diz a Mariana, inserindo algum tipo de atividade de avaliação, tu tem alguma ideia de como poderia ser feito isso, Gabi? Então, eles produzem um resumo final, né? Cada grupo de GSOL produz algo ao final dessa discussão. Então, eu
teria alguma rubrica de avaliação, né, para avaliar esse produto final, né? Então, acho que é dessa forma que... Porque a gente não consegue avaliar o processo, a construção, né, o caminho. A gente não consegue entrar nos grupos e ver quem está trabalhando, quem está... Então, a gente conseguiria avaliar somente o produto final, que é esse resumo, né? Então, daí dá para lapidar, estruturar uma forma, regras de entrega, para que a gente possa atribuir nota nesse... Perfeito. Pegando exatamente onde você parou, Gabi, existe uma técnica chamada avaliação com cola, né? Que é você fazer todo esse encaminhamento de estudos de diferentes formas, incentivar o aluno a fazer uma cola, com um papel delimitado, vale papel, a regra do papel mesmo, é um papel de tanto por tanto, em que eles possam anotar tudo. E este papel já faz parte, uma pontuação muito pequena, do dia da prova, né? Então, o que isso faz é um efeito tremendo, porque eles realmente se dedicam, aquele papel vira milagreiro, né? Mas não importa o papel, porque importa o movimento do estudo. Então, é um motivo, eu vou pôr tudo na prova, e eles começam a perceber que eles têm que fazer síntese, porque não cabe. Então, você dá uma medida no papel aí, isso é uma técnica de avaliação, e outro, continuando aí, sei lá, poderia ainda inserir um Kahoot, né, que seria um quiz. O Mente tem quiz também, com pontuação, para uma brincadeira de gamificação que sempre coloca aí, mas eu confesso, eu tenho problema com jogos, eu disse para a Gabi, né, eu não gosto de nada de competir, porque eu acho que a vida já tem competição demais, mas eles gostam, né, e não é porque gostam, é porque dá essa causa para aprendizagem aí, que dá uma adrenalina e encharca de emoção a aprendizagem, vamos dizer assim, né, acho que é isso que vale. Alguma pergunta a mais, pessoal? Professora Giovana, quer fazer algum comentário? Não, o que eu queria dizer é essa questão da mudança da tecnologia, né? Da Gabi ter migrado para o Zoom, porque era a possibilidade que dava de fazer isso, e agora essa possibilidade que a gente tem aqui no Teams, né? Que, confesso a gente tem que experimentar, eu tenho que experimentar um pouco mais da funcionalidade ali, porque acho que até, de repente, ilustre, eu venho ao encontro da pergunta inicial do professor Luiz, dessa distribuição de grupos, dos horários, a gente tem como programar e abrir que os alunos do grupo, eles recebem, no Zoom é assim, né? Eles recebem um link do grupo e eles ficam lá naquele tempo determinado. E quando o tempo está terminando, eles recebem um comunicado, faltam 60 segundos, né? No Zoom também. Mas, assim, compartilhar uma atividade que eu fiz semana passada com o M1 atual, em bases também, eu fiz um PBL, vou usar o PBL, porque eu não estava ativamente como tutora nas duas equipes que eu estava orientando. E eu não me apeguei tanto, assim, à condução do TBL, porque eu tinha um problema ali, mas foi legal. E eu tinha tudo pronto para mandar eles para as salas. Mas eu disse assim, vamos trabalhar o protagonismo. Eu sei mandar vocês, mas eu sei que vocês também vão se organizar. E eles se organizaram. Porque eu falei para eles, vocês podem ir para uma sala paralela do Teams, vocês podem fazer um grupo do WhatsApp, vocês podem seguir com as duas formas, que no WhatsApp compartilha os textos e arquivos e no Teams conversa. E deu certo. Eles vão sozinhos. Mas eu estava ali pronta para mandar, né? Mandá-los para a nuvem, se fosse necessário. Mas eles têm essa desenvoltura. M1, pelo menos, né? Sim, de modo geral, eles cumprem, né? As regras claras, eles cumprem. A gente diz e aqui, né, a gente está encerrando o nosso tempo, mas é importante dizer dessa organização. Uma vez que você compartilha a organização da aula, os alunos cumprem muito bem. Gente, estaremos de volta aqui. Os que a gente vai perdendo pelo caminho, a gente logo tem pista de quem são. E daí a gente fica atrás, a caça deles. Fulano, onde é que você está, né? Porque tem alguns outros recursos. Eu estava aqui testando antes de começar essa criação de salas. Eu preciso de parceiros para testar, porque sozinha não dava certo. Eu só consegui criar as salas e as salas ficaram vazias. Eu não sei como visitar, eu não sei como trazer eles de volta, ainda não. Mas vamos experimentar isso e pode ser um ponto de discussão de como usar os recursos aqui do time. Né? Mas sempre confiando assim,
uma máxima para esse tipo de situação. Planejamento, né, Gabi? Eu acho que uma das desvantagens dessa técnica é que precisa muito planejamento, não dá para ter uma ideia na hora e fazer, porque vai dar errado, né? Vai dar errado, algum passo a passo aí você não vai cumprir. E sempre que fizer, não confie inteiramente na tecnologia que você tem. Sempre pensa num plano B que pode dar errado. Ontem, na nossa aula, imagina, gente, a gente não teve Teams ontem para dar aula, né? Ficamos discutindo se íamos para o Meet ou se íamos para o Zoom. Aí a Gabi tinha essa informação, porque eu nem tinha, que o Meet eu usei no ano passado, e no fim do ano ele mudou, não tem um número limitado aí de participantes, e que foi a história que eu e a professora Giovana nos deparamos. A gente organizou a primeira aula no Nearpod, com tudo montado, com toda a interação montada, e tinha uma limitação de alunos, né? E eu não tinha me dado conta disso, era o plano básico, só até 40 alunos, uma turma gigante, fazia tempo que a gente não tinha uma turma tão grande. Então, esse tipo de coisa acontece o tempo todo, né? É importante destacar. Mais alguma pergunta? Alguma observação? Eu queria só parabenizar, acho que a iniciativa, achei muito legal, eu acho que essa questão do tempo, a apresentação da Gabriela, e dizer, Deise, que essa tecnologia, a gamificação, é o que chama a atenção dos nossos alunos hoje em dia, tá? A gente trabalha muito com educação nutricional, daí com uma faixa etária mais nova, né? E assim, tá bombando, que a gente está conseguindo trabalhar nas escolas, com a gamificação. Legal. Então, é uma experiência, eu digo para nós, nova, mas que os resultados em tão pouco tempo estão sendo bem resultados bons, a gente tá observando, né? Então, é um caminho... Perfeito, Lu. Aqui me permite fazer uma observação que eu fiz um estudo sobre pedagogia da paz, que é essa cultura da não violência, enfim, que não descartava os jogos, porque os adolescentes gostam muito, os jovens gostam muito, as crianças gostam muito. O incentivo sempre a pensar assim, que a gente consiga fazer dos vencedores não aquele que é o mais rápido, não aquele que é o mais forte, não, né? E isso a gente pode trabalhar igual daí. Então é só criar uma contracultura de quem é o vencedor, que dá muito certo. O comunicado em termos, né, pensando na formação de atitudes, é muito, muito diferente. Eles ficam assustados. Como assim? Né? Um exemplo muito, muito bobo, mas com crianças que jogava dominó e ganhava quem fazia o menor número, né? Não era assim aquele que estourava lá na pontuação. Mas como assim? Né? Como assim? Então faz pensar de um outro jeito. Então, esse desafio da gamification aí pode ser uma continuidade bem bacana do Digsó. O Kahoot é um recurso fácil de usar, né? E é bem intuitivo, assim, e dá para explorar, dá um passo a mais do Digsó. Mas obrigada, gente, pela participação de todos. Então, para ser bem fiel ao tempo que a gente cumpriu aqui, passando uns minutinhos, né? Mas a ideia é essa. 30 minutos de um papo bom, que dá vontade de continuar, né? E isso é motivo para que estejamos novamente aqui no dia 30. No dia 30, a intenção, a professora responsável ainda não confirmou a sua possibilidade, mas a intenção é a gente dividir como organizar uma vista de prova com dados de questões objetivas, enfim, usando um pouco desse recurso de tecnologias também aí. Enfim, se for confirmado, se não, teremos um outro assunto bem interessante também para trazer aqui, que foi tudo bem pensado, a dedo, assim, as temáticas, e esperamos poder contar com vocês novamente. E para quem não estiver aqui presencialmente, a gente espera que curtam, né, ouvir o teu relato. Professora Gabriela, muito obrigada mais uma vez. Foi muito bom. Obrigado. Né? Dá uma vontade de sair fazendo. Professora Daniela, professora Fabiola por aí. Eu vou compartilhar o material depois, e fiquem à vontade para me questionar, se tiverem alguma dúvida, enfim. Aonde você vai enviar, Gabriela? Eu vou enviar aqui para... Posso enviar no grupo dos professores, eu envio para a Deise, não sei, Deise, se tens algum lugar para... Eu já te passo a palavra, Gil, só para dizer que eu vou deixar no ambiente sala virtual dos professores, tá? No canal geral, eu vou deixar as gravações e todo o material sempre ali,
certo? Para a gente centralizar, usar um pouco mais essa sala, parar de correr atrás de arquivo. O que eu ia dizer, Deise, é de que esse relato da Gabi nos estimule e quem sabe quem está aqui como ouvinte possa, em uma outra oportunidade, estar aqui relatando a sua experiência também, né? Não só aquilo que deu certo, mas também aquilo que, de repente, a gente fez e deu um problema, para quem sabe, juntos, pensarmos em alternativas de melhorar. Eu acho que isso também é sempre muito válido, né? Porque a gente tem... A experiência exitosa, ela é muito boa para pensar, né, para nos motivar, para nos mobilizar a fazer, mas pensar juntos aquela que deu algum problema também e buscar uma alternativa, uma solução, é um papo de professor, uma conversa de professor muito produtiva também, né? Muito bom, muito obrigada. Valeu, né? Já é uma ideia que deu certo. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.